vamos falar, o assunto, nosso tema de hoje é sobre os flavonoides presentes na menta, né, ou hortelã, que é um dos ativos do nosso maravilhoso café Marita 6.0, que é a nossa nutrição do cérebro, que é o café que foi desenvolvido, pensado para melhorar a nossa performance mental. É o café que foi desenvolvido para melhorar a nossa nutrição mental, a nossa capacidade de cognição, a nossa capacidade de concentração, a nossa capacidade de memória, de percepção. Então, é o café que traz inúmeros benefícios. Já quero deixar o convite para vocês que nós temos uma live, os vídeos também, específicos sobre a funcionalidade do café, do 6.0. Hoje a gente vai falar de um dos ativos. E qual é o ativo? Né? Como a gente fala, café 6.0, ele tem a presença de 6 ativos. E hoje a gente vai falar sobre um deles, que são os flavonoides, poderosos antioxidantes presentes na menta, que faz parte do café 6.0. E qual que é o nosso tema? Como que o café 6.0, como que os flavonoides presentes na menta auxiliam no combate e no controle da ansiedade? Então, primeiramente, a gente precisa entender o que é esse transtorno, o que é a ansiedade. A ansiedade nós podemos chamar como o excesso de futuro. É uma doença que afeta milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. E essa condição dessa doença, ela está diretamente relacionada com uma preocupação excessiva. É a gente se preocupar, ou seja, ocupar-se antecipadamente a uma situação. Então, a gente acaba tendo esse excesso de preocupação diante de situações preocupantes ou situações estressantes que nos deixam, muitas vezes, irritados, que nos deixam nervosos. E quem sofre desse distúrbio de ansiedade, né, esse que é um distúrbio psicológico, apresenta uma gama de sintomas. Enfrenta muitas dificuldades no seu dia a dia, né, no seu cotidiano, mesmo em situações comuns. Pessoas que sofrem de ansiedade têm essa dificuldade desse controle emocional. Algumas pessoas acabam experimentando apenas em alguns momentos de nervosismo ou apenas em alguns momentos de tensão. E a ansiedade pode ser algo que acontece de forma rara, né? Raramente acontece. Mas existem outras pessoas que podem apresentar com muito mais frequência esses sintomas, que podem durar meses ou até mesmo durar anos, ou muito mais. E o que caracteriza esses sintomas, né? O que a gente chama de transtorno da ansiedade generalizada, que são as TAGs, né? Conhecida como TAG. Entre os sinais psicológicos, entre os sinais físicos mais comuns das pessoas que sofrem desse transtorno, né? TAG, transtorno de ansiedade generalizada, está o medo, está a tensão, a pessoa fica tensa com muita facilidade, uma preocupação excessiva de eventos, acaba tendo problemas cotidianos, coisas corriqueiras que a gente conseguiria resolver. Quem passa por esse transtorno não consegue resolver de uma maneira fácil, sempre vê com muita irritação, tem dificuldade de concentração, tem dificuldade de memória, a palpitação é acelerada, é muito frequente, a frequência cardíaca acaba se tornando cada vez mais elevada. Essas pessoas também acabam sentindo com muita frequência o chamada dor no peito, né, o aperto no peito, e com esses problemas, né, social que às vezes afetam até mesmo o profissional. E no Brasil, esse transtorno, né, TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, atinge mais de 2 milhões de pessoas anualmente. Então, a gente precisa entender que a ansiedade é um fenômeno que pode ser negativo ou também pode ser positivo. Depende da sua intensidade, depende da intensidade que ela e da circunstância que ela aparece.
Mas o que a gente precisa entender é que ela se torna uma doença quando ela passa a fazer um mau funcionamento, tanto mental quanto corporal. Então, Elisângela está falando que a ansiedade é algo normal, e ela faz parte do nosso sistema de defesa, né? Da luta ou fuga, a gente falou sobre cortisol, mas se ela passa a fazer um mau funcionamento de uma forma mental e corporal, principalmente persistindo, aumentando ao longo da vida, a gente precisa entender e buscar ajuda. O problema se relaciona, o problema da ansiedade, nós podemos dizer que ele se relaciona intimamente com outras doenças, principalmente, especialmente doenças do aparelho digestivo, ou, como algumas literaturas atuais falam, do aparelho digestório. Então, acontece um desconforto abdominal, acontece distúrbios gástricos, doenças de refluxo, né, o gastroesofágico que a gente conhece, gastrite, dores de estômago e até mesmo algumas afecções intestinais. Acabam acontecendo com essas pessoas. Aí a pessoa chega no consultório, muitas vezes esse paciente chega ao consultório com uma série de sintomas, né, uma série de problemas gastrointestinais que são inexplicáveis e são inespecíficos. A pessoa faz vários exames e não consegue identificar de onde que está surgindo esse problema. Muitas vezes com náuseas, com dor de estômago, com distensão abdominal, né? Sente presença, às vezes, até excesso de gases, cólicas, azia ou até mesmo queimação. E na maioria das vezes não encontra, faz os exames e não encontra por quê? São distúrbios da ansiedade direcionados, relacionados diretamente a essas doenças gastrointestinais. Então, a ansiedade em si, anotem isso, ela causa mudança de secreção do nosso suco gástrico. Então, na regulação desses fatores da mucosa do nosso estômago e na percepção dos estímulos sensoriais, a ansiedade faz causar essa mudança no nosso suco gástrico. Então, por isso que a grande maioria das pessoas, nós podemos justificar essa alteração do sistema digestivo, né, por ser essa ação direta ou indireta, né, intermediada por hormônios. A ansiedade causa mudança na secreção do suco gástrico, causa na regulação dos fatores da mucosa do estômago, na percepção dos estímulos gástricos, e esses fatores causam todos esses sintomas anteriores que a gente falou. E para combater a ansiedade, o que precisa acontecer? O que a gente precisa consumir para combater a ansiedade? Diversas pesquisas realizadas indicam que uma alimentação adequada, rica em flavonoides. Flavonoides, o que são flavonoides? São poderosos antioxidantes que ajudam a regular o nosso fluxo sanguíneo. Quando a gente fala de fluxo sanguíneo, significa que tudo que vai fluir melhor, que todo vai melhorar o nosso aporte de oxigênio, nosso aporte de nutrientes e vai chegar a oxigenação no nosso cérebro da maneira adequada. Então, flavonoides são os antioxidantes que auxiliam na regulação do nosso fluxo sanguíneo. E também auxiliam, se a gente está falando de fluxo sanguíneo, auxilia na pressão arterial, protegendo, as nossas células dos danos que são provocados pelos famosos radicais livres. A gente já falou sobre radicais livres, que são moléculas instáveis que oxidam as nossas células. Então, as isoflavonas, né, os flavonoides, as isoflavonas que são tipos de flavonoides, elas agem diretamente no nosso cérebro, facilitando a comunicação dos nossos neurônios. Se ela facilita essa comunicação dos nossos neurônios, ela vai beneficiar a nossa memória e, além disso, ela vai auxiliar essa nutrição para o nosso cérebro, essa oxigenação para o nosso cérebro, e ele acaba
contribuindo para a formação de novas células no hipocampo. O hipocampo é uma parte do nosso cérebro onde controla as nossas emoções, onde controla os nossos estímulos, aonde controla a nossa sensação de motivação. Então, ele auxilia, os flavonoides auxiliam nessa regeneração, nesse cuidado de novas células. Então, os polifenóis, que a gente fala de flavonoides, das isoflavonas, polifenóis, são nutrientes, são alimentos, né, essenciais, ideais para prevenir o estresse oxidativo causado pelos radicais livres, evitar que as nossas células oxidem. Então, por isso que a gente fala do café 6.0, vou colocar aqui pertinho para vocês, que o café 6.0, ele tem a presença, um dos ativos que está presente no café 6.0 é a menta. E a menta é riquíssima em flavonoides. Então, para ajudar a combater a ansiedade, a gente precisa ter uma alimentação, uma suplementação rica em flavonoides. Não só na suplementação aqui presente na menta, mas a gente tem uma gama na nossa alimentação de vegetais, de legumes, de nutrientes, que são ricos nesses antioxidantes também. Então, os flavonoides são poderosos antioxidantes que favorecem também o aumento e a produção da serotonina, que é o neurotransmissor responsável pelo bem-estar, pela aquela sensação de prazer, de bem-estar, melhora o nosso humor e reduz aquela sensação de ansiedade. Então, se a gente quer combater a ansiedade, a gente precisa aumentar o nosso nível hormonal de serotonina. Então, os flavonoides presentes na menta do café 6.0 vai proteger as nossas células da ação dos radicais livres, vai facilitar a comunicação entre os nossos neurônios, facilitando a nossa capacidade de concentração, a nossa capacidade de memória, a nossa capacidade de cognição e de percepção, e vai promover o relaxamento, né, do nosso cérebro em questões de ansiedade e até mesmo de depressão. Por isso que a gente fala que o café 6.0 é uma nutrição para o cérebro. Nós estamos falando aqui apenas de um ativo, que são no caso, os flavonoides presentes na menta, mas nós temos 6 ativos presentes, por isso que é o café 6.0. Então, também é importante a gente entender que muitas vezes a ansiedade ela anda de mãos dadas com a compulsão alimentar. Não é apenas a gente mudar a pessoa, nós falamos até isso numa outra live, mudar o que se come, e sim quem come, né? Quem padece muitas vezes de uma compulsão alimentar que corre contra a balança, a pessoa ela quer alimentar a alma, ela não quer alimentar o corpo, então ela tem emoções que ela não consegue lidar muito bem, com estresse, com cansaço, com tristeza, então ela vai buscar refúgio onde? Na comida. Então, primeiramente, para controlar a compulsão alimentar, para controlar esse processo, a gente precisa controlar o quê? Trazer o equilíbrio emocional, controlar a ansiedade, porque a compulsão alimentar, ela anda de mão dada com a ansiedade. Então, as pessoas comem para alimentar a alma e comem de forma exagerada, né? Geralmente são pessoas muito ansiosas. Eu artigo que eu quero compartilhar com vocês, hoje pesquisando, eu li algo assim incrível também, que fala sobre, a gente não está falando aqui de benefício de vitamina D, mas eu achei assim uma curiosidade incrível para poder compartilhar. Os benefícios da vitamina D. Segundo pesquisadores, a deficiência de vitamina D tem sido associada diretamente a transtornos de humor. Um relatório publicado num jornal americano de desordens afetivas, ele fala assim, que indica que a vitamina D pode beneficiar diversos indivíduos que sofrem de depressão. Estudos realizados com mulheres gestantes e pessoas com idade avançada mostraram que a vitamina D melhora em muito o humor dessas pessoas. E também a vitamina D é conhecida
por melhorar o transtorno afeto sazonal. O que significa isso? Conhecido numa sigla em inglês por SAD. É um transtorno de humor caracterizado por depressão que ocorre na mesma época do ano. Então, olha que incrível, né? A gente falando aqui, onde que a gente tem a vitamina D? Não é o produto que nós vamos falar aqui, não é do alimento, mas que são os suplementos mastigáveis Marita Life. Então, é muito importante que a gente entenda, que a gente consiga compreender a importância da alimentação adequada e a importância da suplementação. Dos nossos produtos são complementos, né? O nosso Café Marita 6.0 é um complemento, é um suplemento que melhora a nossa concentração de ativos que auxiliam na resolução desses transtornos, que vai diminuir o estresse oxidativo, que vai promover a proteção das nossas células, dos danos degenerativos que geralmente são causados por quem? Pelo estresse oxidativo causado pelos radicais livres. Então, a presença dos flavonoides, poderosos antioxidantes que auxiliam no combate a essa ação dos radicais livres e vários outros benefícios. E qual que é a melhor forma? Como que a gente pode estar usando? Quem pode estar usando o Café 6.0? Praticamente todas as pessoas, exceto aquelas pessoas que têm algum tipo de alergia a algum dos ativos presente no Café 6.0. E crianças acima de 2 anos, 2, 3 anos, a criança já toma o café tradicional, às vezes a mamãe preparou ali em casa o café tradicional, então não tem problema nenhum ela fazer uso do Café 6.0, assim como gestantes e lactantes, porque ele não faz nenhum tipo de inibição nutricional. Muito pelo contrário, ele faz uma complementação alimentar. O Café 6.0 ele é uma nutrição extra para o nosso cérebro, para as nossas células e vai promover também o aumento do nosso sistema imunológico. A melhor forma de uso, que você possa substituir o café tradicional da sua casa pelo Café 6.0. Qualquer horário, não tem um horário específico antes ou após alguma refeição. Não, que no melhor horário que você escolher, uma colher dosadora do pó em até 250 ml de água, quente ou frio. Eu sempre falo isso para vocês, adoçado ou não, se adoçado de preferência com o nosso maravilhoso Marita Stevia. E lembrando que você, para receber todos os benefícios, que você possa estar consumindo de 2 a 3 vezes ao dia, no horário que você preferir. Então, coloque Café Marita 6.0 na sua rotina alimentar. Melhore a nutrição do seu cérebro, melhore a nutrição celular, melhore todos os ativos, faça com que não só a presença dos flavonoides que estão presentes aqui na menta, mas também as antocianinas, que está presente na romã, a cúrcuma e vários outros ativos que têm os seus benefícios específicos. Com certeza, o nosso organismo vai agradecer essa nutrição, ok? Desde já,